Continuando então sobre o MEGP. Uma outra coisa que as bancas podem cobrar é quais são as ferramentas de gestão associadas ao modelo. São 6 ferramentas. Primeiro, avaliação continuada, que é o questionário e tal, que eu já vou explicar como é que funciona. Carta de serviços ao cidadão, que é um documento feito pelo GES-Pública e pelo MEGP, na realidade, falando para o cidadão da importância desses serviços, num linguajar direto ao cidadão mesmo, de como tudo isso vai ser executado, enfim. Gestão de processos, que é o uso dessas ferramentas todas que eu associei com os fundamentos. O Guia de Simplificação Administrativa, que foi substituído pelo Decreto 90/94, que nada mais é do que diminuir a burocracia, não só em cartórios, mas em todos os trâmites de processos dentro da gestão pública. Os indicadores de gestão, que a gente também já vai ver quais são, e pesquisas de satisfação que são feitas para com o cidadão. Possível questão de prova, quais são as ferramentas utilizadas pelo MEGP? São essas 6. Avaliação continuada, a carta de serviços, gestão de processos, o guia de simplificação administrativa, indicadores de gestão e pesquisas de satisfação. Na apostila completa que eu mando por e-mail, tem a carta de serviço ao cidadão inteira, tem o guia de simplificação inteiro, é legal dar uma lida. Só que vocês vão perceber que nada mais é do que colocar de forma ordenada a execução desses fundamentos que eu acabei de explicar um por um, e a correlação com as ferramentas da iniciativa privada. Mas é importante dar uma lida, mas nada muito detalhado, senão isso teria que estar no edital discriminado. E está lá só o MEGP. Bom, como é que é esse instrumento de avaliação, então, e como é que ele funciona? Esse instrumento de avaliação é o seguinte: isso foi colocado pelo GES-Pública que teria que existir um instrumento de avaliação. E o MEGP é quem definiu como é o instrumento. Então pode perguntar como é o instrumento, porque o MEGP não foi revogado e está no edital. Esse instrumento de avaliação é o seguinte: é distribuído aos órgãos pelo Comitê Gestor do antigo GES-Pública e agora pelo Comitê Gestor da Busca da Qualidade nos órgãos públicos brasileiros, questionários bem extensos. Esses questionários, existem questionários de 250 pontos, de 500 e de 1000. Qual é o critério para o órgão receber um determinado questionário? Vamos supor que é um órgão que ele não tem muita experiência, ou melhor, nenhuma experiência em atendimento ao público, mas agora vai atender ao público. É meio complicado isso. Não existe um órgão que não tinha que atender e agora vai ter que atender. É mais no sentido seguinte: um órgão foi criado, ele não existia, então ele nunca atendeu. Então o questionário que vai ser enviado para esse órgão, para preenchimento, é um questionário com menos exigências, por isso que ele vale apenas 250 pontos. Por quê? O Estado entende que não dá para cobrar uma mega excelência no atendimento de um órgão que não tem experiência nenhuma em atendimento, que vai começar a atender o povo agora. Então tem que ser um questionário com exigência mais suave. Vamos supor que não, é um órgão que atende ao público, mas esse não é o seu principal papel. Como assim? Se eu falo de um INSS, o principal papel do INSS é o atendimento ao público. Então, quer dizer, o questionário já é de 1000 pontos, altamente exigente. Se eu falo, por exemplo, de uma agência reguladora pode atender ao cidadão, mas não é o objetivo dela. Então o questionário seria de 500 pontos, menos exigente que o de 1000, mas como é um órgão que já existe, que já tem suas atividades realizadas, também não é tão singelo quanto o de 250. Já um INSS da vida, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, um hospital público, já seria o de 1000 pontos, que aí trabalha o dia a dia diretamente com atendimento ao público. E esse questionário, obviamente, é mais exigente. Então, como foi colocado aqui, a autoavaliação será orientada por um dos 3 instrumentos de autoavaliação da gestão pública. Aí vem as siglas, essas siglas que são pé no saco. IAGP, Instrumento de Autoavaliação da Gestão Pública. A ser definido de acordo com o grau de maturidade organizacional, conforme eu expliquei agora. Então, como eu falei, são questionários de 250, 500 e 1000 pontos, de acordo com a experiência do órgão em atendimento. O órgão foi evoluindo, ele está mais experiente. Ele vai deixar de receber um questionário de 500 para começar a receber um questionário de 1000 pontos. O objetivo é que todos cheguem no nível de busca de excelência no atendimento e de experiência, a que todos tenham um questionário de 1000 pontos a ser preenchido. Esses questionários são preenchidos pela cúpula do órgão, claro,
com troca de ideias entre os servidores e tudo mais, e devolvido para esse comitê gestor. Esse comitê gestor, então, avalia a resposta a esses questionários e cria um ranking de órgãos públicos em termos de excelência no atendimento. E uma vez por ano premiam esses órgãos. Então eles fazem um evento solene, chamam representantes desses órgãos todos, regado a um bom uísque de 18 anos e tudo mais nesse evento solene, e entregam um troféu e fazem uma premiação simbólica ali de que aquele órgão naquele ano teve excelência no atendimento. Isso é legal. Isso é legal se fosse realizado da forma correta. Para vocês terem uma ideia, recentemente, uma das empresas públicas que foi premiada pela excelência no atendimento ao público foi a SEB. Aonde que a SEB tem excelência no atendimento ao público? Apagão direto, preço elevado, enfim, falta funcionário lá dentro, clima organizacional lá dentro não é um dos mais positivos, enfim. Então percebe que na teoria, que é o que cai em prova, é maravilhoso, mas na prática é político, né? Não é tão focado exatamente na execução desse serviço. Talvez por isso tenha levado Michel Temer a revogar o GES público, né? Porque não funcionava, mas até isso tem que substituir por algo que funcione, né? Mas o que cai na prova mais uma vez é um mundo maravilhoso, onde tudo funciona. Então olha só, definindo o instrumento, procede-se com a avaliação, em que 8 critérios de excelência são verificados. São aqueles critérios que a gente viu naquela tela anterior, lá embaixo. Dispostos na fase do ciclo PDCA. Ciclo PDCA não está em todos os editais como uma ferramenta de gestão da qualidade a ser estudado? Plan, Do, Control, Act. Planejar, fazer, controlar, agir. O que é o ciclo PDCA? É colocar na cabeça do servidor que ele mesmo tem que planejar seu próprio trabalho e não ficar necessariamente aguardando planejamentos de terceiros. Ele mesmo executa o que ele mesmo planejou, ele mesmo controla, checa se aquilo que ele fez foi bem feito e ele mesmo entra em ação corretiva, corrigindo possíveis erros, o que vai gerar novos planejamentos, novas execuções, novos controles e novas ações. Por isso que é um ciclo PDCA. Em outras palavras, ciclo PDCA é fazer o trabalhador pensar como gestor, pensar como dono. Onde ele mesmo planeja, ele mesmo executa, ele mesmo avalia, ele mesmo corrige. Com isso, a gente tem o foco da qualidade total, da melhoria contínua, por consciência e não por penalizações e sanções por você fazer algo errado. O ciclo PDCA é a criação da consciência ao trabalhador, dele atuar com qualidade, porque ele acredita na qualidade, não porque ele está sendo vigiado, controlado ou fiscalizado. E o próprio MEGP coloca tudo em ciclos PDCAs, né, dentro de cada um das 8 áreas. É recomendável que a avaliação seja realizada periodicamente, no mínimo uma vez por ano, o envio do questionário, mas isso tem que ser feito continuamente. Não é receber o questionário, preencher e passar mais um ano sem avaliar nada. Você vai preenchendo nesse questionário de acordo com o passar do ano e envia uma vez por ano para o comitê gestor. Posso considerar o PDCA uma das ferramentas da qualidade, certo? É uma das ferramentas porque as bancas chamam de ferramenta. Mas não é. Mas então para a prova vai ser ferramenta. Mas eu digo que o ciclo PDCA é a essência da qualidade total. É o coração pulsante da qualidade, é a ideia central. Não é ferramenta porque não tem aplicação prática no sentido de preenchimento, de você usar a ferramenta para ter um resultado direto da ferramenta. Mas as bancas chamam de ferramenta, então é ferramenta. Tá? Olha só o que está escrito. Ó. É recomendável que a avaliação seja realizada periodicamente, não devendo ultrapassar 2 anos. O recomendado é que seja uma vez por ano. Assim, obtém-se dados históricos comparativos que permitirão a análise do grau de evolução dos esforços da organização e o redirecionamento sistemático das ações de melhoria, visando a excelência da gestão. Então, quer dizer, é recomendado uma vez por ano o envio desses questionários, mas não pode passar de 2 anos. Então, não é uma vez a cada 2 anos parar e avaliar. É avaliar durante aqueles 2 anos e o envio, avaliar e o envio, avaliar e o envio. Avaliar diariamente, continuamente, como aqui mesmo o texto diz, para criar um histórico. Aí, com o tempo, o órgão vai ter acesso a um sistema criado só para os órgãos que participam, onde ele tem acesso naquele determinado critério, como ele estava em 2010, se evoluiu para 2012, se estagnou até 2014 e assim sucessivamente. E aí, com isso, o Estado também tem ferramentas para começar a sugerir melhorias para o órgão. Um dos papéis do comitê gestor é justamente sugerir melhorias, com base nessas avaliações do histórico registrado. Aqui está um esqueminha que está um pouco borrado, eu tirei do próprio MEGP, aí escaneando não ficou legal. Mas traduzindo aqui para vocês.
Temos aqui, iniciando no processo de planejamento do modelo de excelência, a ação de governança, que é fazer acontecer. O objetivo do MAGP não é só para ter um papel, ter premiação, é na prática fazer acontecer, por isso a palavra governança, que está focado no cidadão, que é o cliente do Estado, e está focado no interesse público e cidadania, de forma geral. Não especificamente no cidadão que tem acesso ao serviço, mas no cidadão de forma geral, né? Para isso, então, tem que ter estratégias a serem executadas. Tudo isso colocado no papel. As estratégias que serão executadas com foco ao cidadão usuário e com foco ao cidadão não usuário. Já que, não sendo usuário, mas a gente é contribuinte. E a gente quer que os nossos impostos sejam bem aproveitados. Aí parte para a execução, onde a gente tem pessoas e processos. Toda execução de qualquer planejamento só ocorre com pessoas, não com máquinas, e com processos muito bem delineados, colocados no papel, isoladamente e com a ligação de um processo para o outro. Como é que eu ponho um processo no papel? Qual ferramenta que eu uso? Fluxograma, que é a representação gráfica das etapas de um processo. Por fim, aí vai para o controle. Como é o controle da execução da alta qualidade que o serviço público brasileiro deveria ter? Por meio de resultados. Satisfação do cidadão, pesquisas de satisfação, enxergar se a execução daquele processo está gerando a diminuição do custo, a diminuição do tempo e a melhora da qualidade. E aí, não apenas por parte do ponto de vista do cidadão, mas também por meio desses questionários de 250, 500 e 1000 pontos, que o Estado vai ter a percepção de que se essa gestão de processo está ocorrendo de forma adequada, gerando os resultados. Para tudo isso acontecer, desde o planejamento, execução e controle, tem que ter uma excelente troca de informações e conhecimentos e a avaliação de todas as etapas. A gente não só avalia depois da execução realizada, a gente avalia o próprio planejamento, a própria execução e as próprias ferramentas de controle. Diga. Como que é que eles fazem planejamento estratégico com o cidadão não usuário? Como é que você faz isso? Você contempla no planejamento estratégico a excelência dos serviços direto ao cidadão daquele órgão em especial, e você contempla no planejamento estratégico maior das atividades de governança do próprio governo, em relação a como que aquilo vai impactar na vida do público em geral. Então, por exemplo, você vai instalar uma UPA. Você tem que escolher uma área geográfica para aquela UPA ser instalada. Mas não necessariamente a vizinhança daquela UPA a usará. Mas a construção daquela UPA vai gerar um impacto na sociedade. O exemplo da Pfizer, que eu citei lá no Brooklyn. Tudo isso tem que ser planejado antecipadamente. Coisa que a gente não vê muito bem na prática na gestão pública brasileira. De pensar até o local exato que algo tem que ser instalado, que tipo de público vai atender, que impactos aquilo vai gerar no não público, mas que também é contribuinte. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido. É planejar não apenas com foco ao cidadão que terá o atendimento diretamente, mas planejar o cidadão de forma geral, ao cidadão brasileiro de forma geral. Por exemplo, estou planejando, então, a inauguração de um hospital público. A gente tem que analisar antes, como Estado, se aquilo é interessante para o cidadão naquele local com aquela prestação de serviço. Então é nesse sentido que a gente fala de cidadania. E não é só isso. Um hospital público vai atender diretamente a pacientes que o procurem, beleza. Mas um hospital não pode fazer ações com a vizinhança, com a comunidade, que não necessariamente são pacientes que procuram aquele hospital. Campanhas de conscientização de DST, campanhas de prevenção do diabetes, da hipertensão, para aquela comunidade que está ali inserida, que não necessariamente é cliente daquele hospital. Então, tudo isso tem que ser planejado em conjunto. É nesse sentido, da cidadania e do cidadão propriamente dito. Eu sei que numa primeira leitura, cidadão e cidadania está prolixo. Não. Pensar em impactos de planejamento de processos em cidadania é pensar no impacto da sociedade como um todo. E pensar também no cidadão que será atendido pelo órgão é pensar micro, né, no atendimento propriamente dito. Ficou claro? Bom, quais são os componentes, então, do MAGP? É dividido em 4 blocos. Primeiro bloco, como a gente acabou de ver naquele esquema, planejamento. Segundo bloco, execução. Terceiro, resultados. E um bloco que permeia todos os blocos, informação e conhecimento. Então, dentro do bloco planejamento, como a gente viu no desenho, é constituído das 4 primeiras partes do modelo. Governança, estratégias e planos, cidadão usuário e interesse público e cidadania. Essas partes movem a organização e lhe dão direcionalidade estratégica. Segundo bloco, que é a execução, é constituído de pessoas e processos,
conforme a gente acabou de ver no desenho. Esses dois elementos representam o centro prático da ação organizacional e transformam a finalidade e objetivos em resultados, já que são as pessoas diretamente que vão receber a execução desses processos. Terceiro bloco, resultados. Representa o controle, pois apenas pelos resultados produzidos pela organização é possível analisar a qualidade do sistema de gestão e o nível de desempenho. Mas não é só isso que é levado em consideração. Impactos na sociedade, impactos na economia brasileira, se aquele órgão consegue executar suas ações, gerando economia, fazendo sobrar o orçamento, o que vai permitir novos orçamentos mais adequados à realidade do órgão. Conforme a gente já comentou, é o que não ocorre na prática, os órgãos gastam mais dinheiro para terem mais orçamentos. Percebe que a execução disso eliminaria esses erros que a gente comentou. E o quarto bloco, informação e conhecimento. Representa a inteligência da organização. Esse bloco dá ao órgão entidade capacidade de corrigir, melhorar ou inovar suas práticas de gestão e, consequentemente, seu desempenho. Qual que é a diferença dessa tela para a tela anterior? É que nessa tela anterior está desenhado. Aqui está explicado. Eu acho que para a prova é mais fácil você lembrar vendo imagens do que vendo texto. O que eu recomendo? Embora essa imagem esteja no MRGP, foi tirado de lá, peguem essas mesmas palavras-chave e vocês, ao invés de pegar o desenho pronto da internet, do Google, imprimir e colar na parede, para lembrar quais são esses blocos, vocês mesmos fazerem. E aí é a concepção de mapa mental. O mapa mental bom é aquele que você mesmo faz, você já assimila. Façam vocês mesmos essas informações dessa tela em desenho. Cola lá na parede, você já está acostumando até o dia da prova a quais são os 4 blocos do modelo de excelência gerencial com as suas subdivisões. Então você não pode esquecer. Planejamento tem 4 subdivisões: governança, estratégia e plano cidadão, usuário, interesse público e cidadania. Execução, 2 blocos, pessoas e processos. Resultados e informação e conhecimento, aí já não tem subdivisões. Resultados é o controle, informação e conhecimento é o que permeia todos os processos anteriores. Continuando. Explicando um pouco melhor agora cada um desses conceitos que estão dentro dos blocos. Governança. Pelo texto do próprio MRGP, o que ele fala sobre governança? Esse critério aborda a governança pública, isso é, o exercício da liderança pela alta administração e a atuação da alta administração na condução da análise do desempenho do órgão ou entidade. É algo que existe, é algo que é praticado, o MRGP, existem as avaliações, os questionários, só que esse item governança no próprio texto do MRGP está alertando o seguinte: se a alta cúpula não se envolver, não vai para frente. Embora a gestão da qualidade seja de baixo para cima, consciência dos trabalhadores para trabalharem com qualidade, se a cúpula não está atenta, não está acompanhando, daqui a pouco todo mundo faz do seu jeito e do jeito errado. A cúpula tem que estar envolvida. Isso seria a governança. Estratégias e planos. Esse critério aborda a formulação e a implementação da estratégia do órgão ou entidade pública. Aí é colocar no papel mesmo. Qual a estratégia para cada ação que o órgão pretende executar, prazos, orçamentos, enfim, para tudo isso ser previamente avaliado e autorizado. Público-alvo. O público-alvo é o cidadão, sim, mas aí dentro de cada órgão, embora seja o cidadão, você vai especificar ainda mais os públicos-alvo. Então, esse critério aborda o relacionamento do órgão ou entidade pública com o público-alvo, abrangendo imagem da organização, isso é uma pesquisa feita junto ao cidadão. Que imagem você tem desse órgão que você hoje está recebendo os serviços? Pô, alguém aqui já foi perguntado algum dia em algum órgão público qual a imagem que você tem do órgão? Já? De qual? Aí sim, eles fazem uma pesquisa de satisfação do atendimento, né? Mas um hospital público já te perguntou isso? Nem para que vai perguntar se já sabe a resposta, né? Mas enfim, conhecimento que o público-alvo tem da organização, porque nem sempre o público-alvo sabe que aquele órgão existe ou sabe o que ele faz. Então percebe que isso aproxima o cidadão do órgão, aonde começando uma comunicação micro para a própria vizinhança onde o órgão está instalado, é chamar a sociedade: venha conhecer o hospital, venha conhecer o serviço que a gente presta, venha conhecer a nossa maternidade e tal. É meio que carinho de iniciativa privada querendo vender. Mas o órgão público ele não vai querer vender para a questão do lucro, ele vai querer vender a questão da imagem. Isso acaba consolidando uma gestão pública mais profissional. A maneira como essa se relaciona com isso é, de que maneira o órgão vai se relacionar com os públicos. É importante para o cidadão entender,
que existe um 0800, que existe uma comissão de ética dentro de cada órgão. Para quem estuda ética, vocês sabem que cada órgão brasileiro é obrigado a ter uma comissão de ética. Mas o cidadão sabe disso? Que existe uma comissão de ética onde eu, cidadão, posso procurar para fazer uma denúncia? Não. E a gente só sabe porque a gente decidiu estudar para concurso. Senão a gente também não saberia. Então, quer dizer, é ampliar essa divulgação de como que o órgão se aproxima do seu público. O cidadão, as empresas, organizações de sociedade civil e organizações do setor público seriam exemplos de público-alvo de qualquer órgão. Porque a gente fala muito de cidadão, acha que o público-alvo é só o cidadão. Não. Parcerias não podem ser feitas entre um hospital e iniciativa privada, um hospital público e iniciativa privada. Então o público-alvo não é só o cidadão. O público-alvo são essas empresas que podem ser parceiras também. Então quer dizer, aqui são exemplos de público-alvo. Cidadão, que é o principal, empresas, organizações da sociedade civil e outros órgãos públicos podem ser públicos-alvo daquele órgão segundo o MAGP. Sobre interesse público e cidadania. Esse critério aborda a observância do interesse público, a observância do regime administrativo e a participação e o controle social. Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco com outras palavras. Quando a gente fala de cidadão, é imediato referente à satisfação de um cidadão atendido pelo órgão. Aqui observem que pelo próprio texto do MAGP está claro. Não é o interesse do cidadão atendido diretamente, mas é o interesse do cidadão de forma geral, sabendo que os impostos que ele paga geram resultados e são bem aplicados. Por meio da observância de regimes administrativos, da participação e desse controle social que eu já expliquei anteriormente. Informação e conhecimento. Esse critério aborda a gestão das informações e do conhecimento da organização. Vocês já devem ter estudado ou visto em editais de gestão de pessoas algo chamado espiral do conhecimento, gestão do conhecimento. Resumindo, que o objetivo aqui não é a gestão de pessoas, existe o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, que as organizações devem saber gerenciar. Dentro de um nome moderno de gestão de pessoas, que é chamado de gestão de competências. O que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito? Conhecimento explícito é aquele conhecimento que a gente consegue transmitir para as outras pessoas por palavras. Por exemplo, 99% de qualquer aula é conhecimento tácito ou explícito? Explícito. Se eu reproduzo em palavras, provavelmente você conseguirá reproduzir em palavras depois de estudar mais aprofundado. O que é o conhecimento tácito? O conhecimento tácito, ele é repassado, mas não em palavras. Aí você deve achar estranho, como é que alguém pode me ensinar sem falar? Fazendo, mostrando como se faz para você fazer igual. Por exemplo, tem certos procedimentos, acho que até dentro de casa mesmo, de repente a sua avó está te ensinando aquele bolo maravilhoso que só ela sabe fazer, porque ela está para morrer, ela quer deixar isso de herança para você. E aí ela fala, tá aqui a receita. Aí você vai tentar fazer, não sai igual. Quantas vezes isso já não aconteceu? Só que aí você começa a conseguir fazer igual quando você vê sua avó fazendo. Porque a questão não é a quantidade dos ingredientes, é o jeito que ela faz, o jeito que ela pega, o tempo que ela deixa. Isso é difícil pôr no papel, isso é difícil colocar em palavras. Isso é conhecimento tácito. Quando a gente fala lá em gestão de pessoas, de espiral do conhecimento, é um levantamento que a empresa deveria fazer nesse mundo moderno, que nem toda empresa brasileira ainda está adequada, ao invés de fazer treinamentos para os funcionários da empresa privada ou do órgão, contratando gente de fora para treinar, por que a gente não levanta antes, se não tem funcionário dentro da empresa que detém aquele conhecimento? Para que essa própria pessoa multiplique para os colegas de trabalho. Só que no Brasil tem um problema. Hoje, o conhecimento, todo mundo sabe, quem detém conhecimento tem poder e tem dinheiro. Só que hoje as pessoas têm medo de repassarem seus conhecimentos. Por quê? Se eu ensino o meu subordinado tudo que eu sei, o que o dono da empresa vai fazer daqui a pouco? Me demite, põe o subordinado no meu lugar pela metade do salário. Então o que você faz com o conhecimento? Igual o Sméagol lá do Senhor dos Anéis, my precious, e guarda o conhecimento só para si. Numa gestão avançada, dentro da gestão de competências moderna, a empresa e o órgão público também, consequentemente, remuneraria as pessoas pelo conhecimento detido, pelo conhecimento novo absorvido e pelo conhecimento repassado. Então, quer dizer, olha que coisa curiosa. No modelo de gestão de competências puro, pode ocorrer de um subordinado ganhar mais que o chefe, porque esse subordinado detém mais conhecimento que o chefe e repassa. E o chefe não deixar de ser chefe por causa disso. Não deixar de ser chefe por causa disso.
Só que você concorda que para uma empresa existir nesse formato, onde o subordinado vai ganhar mais que o chefe, é porque o chefe já ganha muito bem. E esse subordinado merece ganhar um pouco a mais porque ele repassa o conhecimento até para o próprio chefe. Isso é uma visão que teria que quebrar muito a cultura de trabalho no Brasil. A cultura de trabalho do Brasil não é essa, né? Mas é isso que de alguma forma o MEGP quer colocar, sabe? De que essa questão do conhecimento comece a existir. O MEGP não entra nesse grau de detalhamento e refinamento de espiral do conhecimento que eu acabei de explicar aqui rapidamente. Mas ele inicia já, onde ele coloca essa questão de que abordar a gestão de informações e do conhecimento da organização. É o início da gestão de competências nos órgãos públicos. Só que a gestão de competências no Brasil não ocorre nem na iniciativa privada de forma disseminada. Talvez a área de TI esteja mais avançada em gestão de competências. Fora isso, uma ou outra multinacional. Então isso ainda vai demorar um pouco. Pessoas. Esse critério aborda o sistema de trabalho do órgão ou entidade, o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida da força de trabalho. Opa, novidade aqui. Qual órgão público que você conhece que se preocupa com a qualidade de vida dos seus servidores? Diminuição do estresse, prática de esporte, cultura e lazer, diminuição do apego à questão de posses, porque isso estressa qualquer pessoa, inserção da sua família no seu trabalho, conhecendo o seu ambiente de trabalho, sabendo o que você faz. Nenhum órgão público faz isso hoje, nem o próprio MPU, que é tão avançado. Iniciativa privada já faz isso bastante. Esses pilares que eu acabei de citar, saúde, esporte, família e afetividade, cultura e lazer, são pilares da QVT, qualidade de vida no trabalho. A gente estuda isso também lá em gestão de pessoas. Então olha como esses fundamentos do MEGP são avançados, mais avançados até do que algumas empresas privadas. Excelente se isso fosse implementado. Em relação a processos, que o MEGP coloca, esse critério aborda a gestão dos processos finalísticos e os processos financeiros, de integração de políticas públicas, de atuação descentralizada, de compras e contratos, de parcerias com entidades civis e de gestão do patrimônio público. Então, quer dizer, aqui o MEGP coloca a necessidade de observar os processos dentro de um órgão, não apenas pelos macroprocessos, mas no refinamento do detalhe de cada atuação de cada departamento dentro do órgão. E aí, avaliar cada processo individualmente, para aí sim a gente perceber se aquilo requer melhoria contínua, qualidade total, mudanças radicais, reengenharia, ou redução do tamanho, enxugamento, downsizing, que são as 3 metodologias de gestão de processo que vocês têm que estudar e saber de cor também para qualquer prova atual. Resultados. Esse critério apresenta os resultados produzidos pelo órgão ou entidade pública para a sociedade. Não são resultados apenas internos para o seu gestor daquilo que você fez, mas são resultados também para a sociedade, o tal do accountability, prestando contas dos seus atos para o cidadão. Não você diretamente. O órgão tem ferramentas para divulgar para a sociedade a sua prestação de serviço. Então o que acontece, gente? Cada um desses critérios tem que estar na ponta da língua. As questões de MEGP são em torno desses critérios e daqueles pensamentos como fundamento sistêmico, liderança, aquilo tudo que a gente viu. Beleza? Questões. O MEGP visa o aumento da competitividade do país, sendo um modelo que pretende contribuir para a qualidade dos serviços públicos em todas as esferas do governo. Estranho, né? Competitividade, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê esse termo? Competitividade. Concorrência, né? Ser melhor que o concorrente. E competitividade é exatamente isso, é ser melhor que os outros. Só que aí, como a colega colocou, gera um estranhamento que a gente está falando de governo. Quem é o concorrente do governo? Não existe. Isso é uma outra divergência entre gestão pública e privada. Gestão privada é cheia de concorrentes, o Estado não tem concorrente. Só que quando fala aumentar a competitividade, é de uma concorrência interna do governo com ele mesmo, no sentido de ser melhor a cada dia, se superar a cada dia. Obrigações que SEB, CAESB deveriam ter, obrigações que qualquer órgão público ou empresa pública deveriam possuir, segundo o MEGP. Se você não compete com ninguém, compita com você mesmo. É a mesma coisa que vocês, como candidatos a qualquer concurso público, devem fazer todo dia. Vocês não concorrem com outros candidatos, vocês concorrem todos os dias com vocês mesmos. Vocês concorrem com o sono, com os problemas da vida pessoal, né, com a vontade de não estudar, com a preguiça e por aí vai. Aumentar a competitividade é ser melhor a cada dia. Então, nesse caso, questão certa ou errada?
Questão correta. É para todas as esferas, todos os poderes, todos os níveis de governo. 2. No modelo brasileiro MEGP, a base conceitual e os instrumentos são restritos a determinado objeto a ser gerenciado. Saúde, educação, previdência e saneamento. Não são restritos a nada. São amplos para toda e qualquer prestação de serviço público, para toda e qualquer execução de política pública. Questão errada. Próximo. No programa de autoavaliação continuada do MEGP, cada organização conduz o seu próprio processo de avaliação, mediante 3 instrumentos de avaliação da gestão pública, de 1.000 pontos, 500 pontos ou de 250 pontos, que devem ser utilizados de acordo com a experiência de cada organização. Certo ou errado? Podia ser assim em prova, né? Tu escuta a explicação, lê a explicação, aí vai fazer a questão. Fica tão fácil assim, né? Essa mesma questão no dia da prova vira um terror, que você não lembra mais, né? 4. O GES Pública, Wendel, o GES Pública não está no edital, por que você deixou essa questão? Que ele fala do MEGP. O GES Pública tem como principal referência o modelo de excelência em gestão pública, MEGP, e os fundamentos contemporâneos de boa gestão, como por exemplo, gestão baseada em processos e informações, valorização das pessoas e visão de futuro. Tem muito mais aspectos do que esses 3, mas esses 3 não estão lá? Questão correta. Percebeu? Eu falei, lembra dessas palavras, desses aspectos. Isso é o que cai em prova. O detalhamento do detalhamento disso não cai. Mas, Wendel, por que você explicou tão detalhado? Muitos de vocês não viram gestão de processos. De alguma forma eu não revisei gestão de processos, alguns pontos. Aí na gestão de processos pode cair o detalhe, né, desses aspectos todos. 5. A adoção do MEGP assegura a excelência nos serviços públicos. Aí o psicopata mais extremo já começa a segurar. Ai meu Deus, está errado. Nada segura nada. Calma, calma, calma. A adoção do MEGP assegura a excelência nos serviços públicos, mas não permite que se realizem avaliações comparativas entre organizações congêneres. Aí está errado mesmo. Mas não é por causa do asseguro. É porque não permite. Está afirmando que não permite. É errado. Agora vamos pegar só a primeira frase, se a questão fosse só essa. A adoção do MEGP assegura a excelência nos serviços públicos? Certo ou errado? Correto. Toda teoria garante tudo, nenhuma prática garante nada. Aqui não está falando de prática. Adotar o MEGP assegura? Pô, se eu adotar o MEGP com tudo que está escrito nele, é impossível dar errado, é impossível não ter qualidade. Correto. Quer ver a questão ficar errada? No Ministério das Comunicações, procurando adotar o modelo do MEGP, é correto afirmar que dentro do Ministério, das suas atividades atuais, dos seus processos atuais, a adoção do MEGP garante qualidade no seu serviço. Aí não. Eu não sei o que está acontecendo dentro do Ministério das Comunicações, de problemas que podem existir de absorção do MEGP, de execução do MEGP. Aí nenhuma prática garante nada. Beleza? Continuamos. O modelo de excelência em gestão pública foi concebido a partir da premissa segundo a qual é preciso ser excelente sem deixar de ser público. Pô, não está lá no começo do GES Pública, que tem que ser público, federativo, focado em resultados. E, embora o GES Pública tenha sido revogado, as suas exigências e direcionamentos permanecem para o MEGP. Questão correta. Outro. Um dos itens avaliados de acordo com o critério sociedade é o modo como a organização permite a seleção e a promoção, de forma voluntária, de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. Um de cada vez. Muito tumulto para ver quem responde primeiro, gente. Vocês devem ter ficado grilados com forma voluntária, talvez. Não? Vamos frase por frase? Um dos itens avaliados de acordo com o critério sociedade. Isso é um dos critérios do questionário. O que é o critério sociedade? A opinião da sociedade a respeito daquele órgão. E isso o próprio órgão vai responder numa autoavaliação de como o órgão acha que a sociedade o enxerga. Tá? Aí vê se faz sentido. É o modo como a organização permite a seleção e a promoção e forma voluntária de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. Cara, desenvolvimento sustentável não é só, mas também tem impacto no meio ambiente. Sustentabilidade não é só meio ambiente, é econômica também. Mas seja a ambiental, literalmente falando, seja a econômica, isso não reflete direto no cidadão, na sociedade?
Porque é essa sociedade quem paga os impostos, é essa sociedade quem sofre os malefícios de um órgão ali na vizinhança, instalado de forma errada, emitindo poluente na atmosfera, trazendo insegurança para aquele presídio que foi instalado naquele bairro residencial, e por aí vai. O critério sociedade, então, permite ações voltadas ao desenvolvimento sustentável a partir do momento que o Estado passa a se preocupar com a sociedade, com a repercussão dos órgãos e serviços para o cidadão. Ela vai se preocupar em criar desenvolvimentos sustentáveis dentro de cada órgão focado na população, não só no cliente usuário, mas como no cliente cidadania, como a gente viu agora há pouco. Questão correta. 8. A nova gestão pública, percebe? A gente viu ontem a evolução da administração pública. A gente viu que New Public Management, nova gestão pública, é o modelo gerencial. E aí a gente tem uma questão dentro do universo de MEGP, GES Pública, trazendo conceitos da evolução da administração pública. Os assuntos se misturam. A nova gestão pública é um modelo formulado com base nas teorias do agente principal e da gestão da qualidade total. Ainda está misturando com termos do direito administrativo, o agente principal. O que é o agente principal no direito administrativo? O Estado, propriamente dito, o fiel executor das políticas públicas e fiscalizador dessa execução. Então, olha o que a banca está perguntando. O modelo gerencial, a nova gestão pública, é um modelo formulado com base nas teorias do agente principal, sendo o Estado o agente principal de tudo isso, pode não ser ele o executor direto, porque no modelo gerencial se privatiza, se terceiriza, mas ele faz com que tudo isso aconteça, cria as regras do jogo, fiscaliza. E gestão da qualidade total, com todas as ferramentas, Deming, Ishikawa, Matriz Gucci, Curva ABC, fluxograma e tudo mais. Certo ou errado? Questão correta. Outro. O desenvolvimento conjunto de atividades de diferentes organizações não constitui fundamento de excelência. Já parei por aí. O desenvolvimento conjunto de atividades não é para trazer o cidadão para dentro do órgão, não é a participação coletiva, gestão participativa. Então, quer dizer, já está errado. Constitui sim fundamento de excelência. Cuidado, galera apressada, que vendo que a primeira frase está errada, já põe errado, já pulou para a próxima questão. O CESP tem o costume também de, na continuidade, colocar assim: então é incorreto afirmar. Aí o gabarito ficou o quê? Ficou correto. Então, continuando, dada a dificuldade de se potencializarem com esse processo competências complementares de cada uma das organizações envolvidas. Pode até ser difícil potencializar isso mesmo, mas totalmente errado quando fala que não constitui fundamento de excelência. 10. Servem de base aos critérios de excelência em gestão pública a cultura da inovação, a valorização das pessoas, a responsabilidade social e o conhecimento sobre o cidadão e a sociedade. Não está dentro daquelas 8 áreas que a gente viu? Questão correta. 11. O modelo de excelência da gestão é um excelente mecanismo de auxílio ao controle da qualidade da gestão na instituição. Certo ou errado até aí? Está aí, bem coerente. Visto que seu ponto focal são os resultados alcançados pela instituição em detrimento dos aspectos de aplicação. Estava perfeito o texto. Até falar que os resultados alcançados em detrimento dos aspectos de aplicação. O aspecto de aplicação, o processo, é tão importante quanto o resultado. Embora o foco seja no resultado e não no processo, sem processo os resultados não são atingidos. Então, nesse caso, questão errada. Outra. A terceirização dos serviços hospitalares pressupõe a transferência da responsabilidade na execução das atividades rotineiras para empresas ou pessoas capacitadas. Até aí, é a definição mais simples de terceirizar. Com o objetivo de manter o mesmo nível de qualidade ao menor custo operacional. Certo ou errado? Errado, galera. Você vai terceirizar para manter a mesma merda? Quando você terceiriza ou privatiza, é para ser melhor. Aqui está falando o mesmo nível de qualidade. Quase ninguém presta atenção nisso. Muito raro alguém prestar atenção nisso. Aí é aquela questão que eu chamo de quebra-perna. Tu vem mó empolgado. Até a questão 11 foi difícil. Dentro do que a gente viu, foi pé nas costas. Aí tu vem, certo, errado, certo, Aí essa 12, você vem na empolgação, responde crente que acertou, mas errou.
Uma errada anula uma certa. Aí tuas pontuações, ó, começam a ir pro saco. Detalhe, de uma matéria que é peso 2. Então, quer dizer, cuidado. A cada questão, na hora da prova, mas já faz isso em casa treinando as questões todo dia. Terminei de ler a questão, respondi. Olha para cima, respira fundo e vai para a próxima. Você vai dar um break rápido no seu cérebro, mas ele vai interpretar o seguinte: estou recomeçando, não continuando. Quando você continua, você vem na empolgação. Essa empolgação te faz ficar cego. Quando você respira, você analisa com mais critério. Nunca deixem de fazer isso na hora da prova. Olha para cima, respira, enche o pulmão mesmo de ar, que o oxigênio vai lá para o cérebro, e lê a próxima questão. Se toda vez você fizer isso, próxima questão. Sabe aquela sensação de peso que dá na hora da prova? Que parece que tem alguém sentado aqui em cima e é o capeta, né? Porque Deus não é, cara. Para dar peso, para te atrapalhar, não é Deus. Você não vai ter mais essa sensação. Essa sensação ocorre entre os primeiros 25 a 38 minutos de prova. Tão preciso assim mesmo, porque já é investigado cientificamente. De 25 a 38 minutos, você sente o calunga sentando aqui, cara. E aí lascou. Passa um tempo, você está com aquele peso, dói a nuca, dói as costas, começa a doer suas hérnias de disco, seus bicos de papagaio, você começa a esticar, perde um tempo nessa esticada, aí você pede para ir ao banheiro. Você nem está com vontade de ir ao banheiro. A maioria das pessoas que vão ao banheiro na hora da prova não estão com vontade, nem necessidade de ir ao banheiro. Mas vão por quê? Deixa eu dar uma esticada. Essa esticada você perdeu quanto tempo entre solicitar, liberar e voltar? Não são só 5 minutos não, porque quando você levanta a mão solicitando para fiscal, tua atenção já não está mais na prova, está em esperar ela liberar para você levantar para ir. Você já perdeu 15 minutos de prova. Tem gente que levanta 3, 4 vezes a mesma prova, aí reclama que a prova não deu tempo de fazer. Não vai dar tempo mesmo, cara. Se você fizer suas necessidades fisiológicas 10 minutos antes de ir para a sala, você não vai ter a necessidade de fazer xixi ou cocô enquanto você está fazendo a prova. Só que é o teu nervoso, é o teu estado de espírito. Se você fizer só isso, cara, coisa mais simples que eu estou recomendando, vai para a questão. Vai para a questão. Você não vai levantar. Você faz mais rápido. Ah, é perda de tempo fazer isso. Não é, você ganha muito mais tempo. Bom, essa daqui está errado porque é qualidade superior, como eu falei, e não mesmo nível de qualidade. É pressuposto vital para a administração pública gerencial a descentralização das decisões e funções do Estado, bem como o foco na qualidade e na produtividade do serviço público. E aí? Questão correta. É vital para a administração pública gerencial descentralização. De novo, descentralização o tempo inteiro, na aula de ontem, na aula de hoje, né, como uma das palavras principais das questões. 14. O Programa Nacional de Desburocratização, instituído na gestão do presidente Figueiredo, e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, iniciado em 1990, percebe aquilo que eu falei ontem? Presidente Figueiredo, citou o nome do presidente. Quem era o presidente no início dos anos 90? Collor. Citou o nome do Collor? Não pode. Como é que vai colocar o Collor como herói? Então nunca vai falar Collor, mas vai falar início dos anos 90. Então lá, o Programa Nacional de Desburocratização do Figueiredo e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, iniciado em 1990, foram os alicerces para a criação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, cuja missão é a promoção da excelência da gestão pública brasileira, mediante a avaliação continuada das práticas de gestão e dos resultados das organizações. Questão perfeita. Oi? Não. Agora esquece decreto 200. Quando a gente está falando de excelência em gestão pública, esquece decreto 200. Aqui é o seguinte: o Figueiredo foi o último presidente militar do país que quis e devolveu o Brasil para a democracia. O Figueiredo era muito à frente do seu tempo, foi um excelente presidente. Só que ele não tinha muito poder de convencimento. E ele não queria impor, porque, embora militar, pudesse impor, mas ele preferiu deixar bem democrático. O Figueiredo, ele conseguiu passar o Brasil para a democracia sem gerar uma revolta nos outros militares. Que tinham muitos militares que não queriam que o Brasil fosse devolvido para a democracia. Mexeu com muitos interesses. O Figueiredo, ele foi o primeiro presidente a criar um GES Pública, só que de uma forma mais simples, mais
singela, mas um documento pensando em qualidade no serviço público brasileiro. Então, o que essa questão está perguntando para a gente? Quais foram os documentos anteriores ao GES Pública que fizeram o GES Pública acontecer? O primeiro foi o do Figueiredo, que foi justamente esse PND, Programa Nacional de Desburocratização. O Collor fez algo parecido, também num outro documento, PBQP, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E aí vem o Lula em 2005 com o GES Pública, pegando ideias desses dois documentos e trazendo algumas inovações. Questão correta. Essa, na realidade, é a evolução histórica do GES Pública. Só que agora a gente tem subsídio para mais um passo. E aí o GES Pública foi revogado e agora é o decreto do Michel Temer, substituindo tudo isso. Evolução também. Tá? Outra, o GES Pública visa fixar parâmetros e critérios para avaliação e melhoria da qualidade da gestão pública na administração pública federal, exclusivamente relativa ao Poder Executivo Federal, isto é, não se aplica aos níveis estadual e municipal, nem aos poderes legislativo e judiciário. Como a gente já viu, totalmente errado. Não pelo exclusivamente. Cuidado com essa outra psicose. Oi? Não, está errado. Eu que coloquei o gabarito errado aqui. Essa questão não tem como estar correta. Não, peraí. Deixa eu só se ver se tem pegadinha que eu não prestei atenção. Visa parâmetros para critério. Não, realmente eu coloquei o gabarito errado, tá? Desconsidere esse correto daqui. Risca, errado. Em casa eu tenho que até alterar esse slide. O que acontece? Conforme a gente já viu, é para todas as esferas, para todos os níveis, para todos os poderes. Então, não se apeguem ao exclusivamente, que era a dica que eu ia dar. Vocês criam uma psicose também, tudo que tem exclusivamente está errado. Nem sempre. Tem certas coisas exclusivas que estarão certas. Wendel, mas eu não sei a questão, eu quero chutar. Não chute no CESP. Mas se for para chutar, 90% dos exclusivamente estarão errados. Mas correndo o risco de 10% que está na sua frente ser correto. Beleza? Mas aqui alterem o gabarito. Eu vou mandar esse material completo revisado de novo e eu já vou alterar também. Tá? Aqui está errado. Foi alguma falha naquela peça entre o teclado e a cadeira, né, nas madrugadas da vida. Outra. Uma das ferramentas propostas pelo GES Pública foi a divulgação pelos órgãos pertencentes à administração pública da Carta de Serviço ao Cidadão, que tem por objetivos facilitar e ampliar o acesso do cidadão aos seus serviços e estimular a sua participação no monitoramento do setor público, induzindo ao controle social e promovendo a melhoria da qualidade do atendimento prestado. Questão totalmente correta. A Carta de Serviço ao Cidadão é uma carta do Estado para o cidadão de forma geral, mas também de cada órgão público para o cidadão sobre aquilo que o órgão faz, quem é quem, os canais de atendimento, o 0800 que o órgão tem, a ouvidoria que o órgão tem, deixando isso tudo claro para o cidadão. Geralmente essa Carta de Serviço ao Cidadão, ela fica anexada em algum canto da recepção do órgão, para qualquer cidadão ter acesso. Alguns órgãos tomam cuidado de pegar uma área geográfica de um raio de tantos quilômetros ao redor de onde o órgão está instalado e mandar via correio para cada residência. Isso é legal, né? Outra, caso resolva adotar o modelo do GES Público e da Fundação Nacional da Qualidade, a Agência Nacional de Saúde Complementar terá como princípio comum a busca da geração de valor. É óbvio que a banca, aqui no caso, citou a Agência Nacional de Saúde Complementar porque era concurso para a própria ANS. Você substitui aqui o nome para qualquer outro órgão, o gabarito vai ser o mesmo, certo ou errado? Tem que ter a geração de valor, a gente viu esse aspecto, questão correta. Outros. A participação dos órgãos e entidades da administração pública no MEGP dar-se-á voluntariamente, sendo formalizada pela assinatura do contrato de gestão e do termo de compromisso. Aí está o que eu não expliquei, que eu vou explicar agora, mas óbvio que sempre vai cair em prova algo que você não estudou. Pela sua lógica, está certo ou está errado? A participação dos órgãos e entidades da administração pública no MEGP dar-se-á voluntariamente. Esse é o erro, na sua opinião? Porque existe a participação voluntária, sim, mas não apenas voluntária. Esse que é o ponto. Realmente, essa questão está errada, mas vamos explicar isso melhor. Todos os órgãos públicos do Brasil inteiro participam da avaliação dos questionários? Não. O comitê gestor, ele define
órgãos que têm participação obrigatória. Então, quer dizer, órgãos que provavelmente, claro, a questão do atendimento ao público é muito importante dentro deles. INSS, hospitais públicos, etc. Órgãos que não têm a obrigatoriedade pelo comitê gestor de participar, podem participar se quiserem. Só que aí devem manifestar sua vontade para o comitê gestor da avaliação, dizendo, eu também quero participar, eu também quero ser avaliado com os mesmos critérios rígidos que vocês estão avaliando determinado órgão. E participa de forma voluntária. Vou além. Uma empresa privada pode participar dessas avaliações de serviço público? Se quiser, pode também. Uma empresa privada, por exemplo, o Impacto aqui pode virar e falar assim, Estado, eu também quero ser avaliado com os mesmos critérios que vocês avaliam os órgãos públicos. E também vai participar dessa avaliação. Por quê? Não é via questionário? Só que aí é óbvio, para a iniciativa privada, para pequenas empresas ou grandes, mas que não são o foco de atuação do governo, é o questionário enviado e o questionário devolvido. A visita de um comitê gestor não vai ocorrer para um participante voluntário. Vai ocorrer para os participantes obrigatórios, né, que são feitos por convocação. Beleza? Mas nesse caso a questão é errada, não é só voluntariamente. O modelo de excelência em gestão pública é uma política formulada a partir da premissa de que uma organização pública deve ser excelente nos mesmos moldes aplicados na iniciativa privada. Diga. Mas tem a assinatura desse contrato de gestão? Tem. E ele é obrigatório? Se esse contrato existir, o contrato de gestão... Você diz o contrato de gestão. Ah, não, para participar? Não. Aqueles que querem participar de forma voluntária, não só sofrendo os questionários e participando dessa avaliação, mas também dando sugestões, você vai manifestar sua vontade, vai existir sim um documento, mas não chega a ser um contrato de gestão, tá? Contrato de gestão mesmo é só para aqueles órgãos que são obrigatórios, que vão ter que apresentar isso continuamente, com datas certinhas, com tudo mais. Tá? Então, de novo, o modelo de excelência em gestão pública é uma política formulada a partir da premissa de que uma organização pública deve ser excelente nos mesmos moldes aplicados na iniciativa privada. Essa questão dá margem para dúvida, porque se todas as ferramentas que a gente está vendo são de iniciativa privada, se o modelo gerencial é característica de iniciativa privada, tua vontade é colocar certo ou errado aqui? Tua vontade é colocar certo, mas será que está certo? Porque está errado, por causa do princípio da legalidade. Eu não tenho como adotar os mesmos moldes da iniciativa privada, porque o princípio da legalidade diz que eu só posso fazer aquilo que a lei permite no governo. Na iniciativa privada, eu posso fazer o que a lei não proíbe. Então, é copiando modelos, é copiando ferramentas, adequando, mas não no mesmo molde. O problema é molde, entendeu? Errado. A maioria cai nessa pegadinha aqui também. Outra, é responsabilidade do MEGP, por meio do comitê gestor, entre outros aspectos, mobilizar os órgãos e entidades da administração pública para a melhoria da gestão e para a desburocratização. Aí questão fácil, né? Esse comitê gestor mobiliza os órgãos, estabelece reuniões, palestras, cartilhas, workshops e tudo mais. Outro, zelar pela eficiência e eficácia da gestão pública é dever da administração. A gestão da qualidade é um importante instrumento administrativo. Aí o psicopata, certo, né? No que se refere a esse assunto, julgue os itens. O Gestão Pública tem como principal referência o MEGP e os fundamentos contemporâneos de boa gestão, como, por exemplo, gestão baseada em processos de informações, valorização das pessoas e visão de futuro. Sem querer eu repetir essa questão. Correto. O MEGP pressupõe 6 categorias básicas de indicadores de desempenho: eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, excelência e execução. Essas categorias são divididas em 2 dimensões, a de resultado e a de esforço. Errado? Por quê? Porque não são 6, são 8. A questão estava correta, porque teve alterações no MEGP. Essa questão é um pouco mais antiga. Embora tenha sido retirado das 8 premissas, isso ainda é subentendido. Eficácia, eficiência, efetividade, a forma de avaliação, não tem o critério avaliação, controle? Esses indicadores continuam sendo indicadores do item controle, mas eles foram retirados da nomenclatura oficial ali do mapa, da imagem, embora continuem existindo. Então está correto para a época,
tá? Que essa questão é um pouco mais antiga. Para os dias de hoje, não que isso esteja errado, não são indicadores formais, mas são indicadores subentendidos na gestão. Então, se a banca criar uma questão assim, é correto afirmar que as formas de controle do IME-AGP envolvem a busca de eficácia, eficiência, efetividade, economicidade, excelência e execução. Isso está correto. Tá? E aí a gente entra amanhã no decreto 9094. Beleza? Com isso a gente encerra IME-AGP.